Sorte das crianças depois da morte. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Algumas vezes o é, muito mais. Porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência. Sobretudo se progrediu. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte também não raro constitui provação ou expiação para os pais. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Sexos nos espíritos. Tem sexos os espíritos? Não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou num de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Parentesco, filiação. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. A algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual. Ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condição muito diversa. É exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente, honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não impedirão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família,
Seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam um dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com um culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nestas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais.